Pelo esclarecimento do nosso amado convidado. Aqui está na tela, já está na tela a questão do nosso internauta Isaías Shone Bakar, que pergunta se fumar no livro do profeta Caco Filipe é pecado. Portanto, necessitamos do esclarecimento e resposta da questão do nosso internauta. A bondade é sua. Exato. Hoje, nessa nossa geração, enquanto o profeta estiver vivo aqui a pregar, a revelação diz que fumar é pecado, beber é pecado. Não devemos corromper o nosso corpo com essas coisas. Visto que hoje estamos no tempo de Elias, e o espírito de Elias é um espírito para o arrebatamento, o espírito de Elias é um espírito que não corre atrás de mulheres, não corre atrás de cigarro, não corre atrás de bebida. Hoje é pecado sim um cristão beber, é pecado sim um cristão fumar. Aquele que fuma e vai à igreja é um demônio. Aquele que fuma e vai pregar na igreja, vai no monte orar, vai jejuar e faz milagres na sua igreja, esse é um demônio. Fumar é pecado sim. Essa é a revelação de Deus para o nosso tempo. Mesmo que você vá à Bíblia, procurar na Bíblia, aí você se torna um louco procurando lixo numa lixeira. Hoje a palavra que salva está no livro do profeta Caco Filipe. E lá no livro diz que fumar é pecado. Amém. Obrigado pelo esclarecimento. Apresente mais questões para que recebamos aqui o esclarecimento. Portanto, estamos hoje a falar do arrebatamento, não é o famoso arrebatamento ou o rapto que é tanto falado e pregado nas religiões, mas cada um com a sua concepção e compreensão, explicação acerca ou então do assunto arrebatamento. Mas hoje estamos aqui com o nosso convidado, que é discípulo do profeta Caco Filipe, assim, que é o único e verdadeiro profeta que foi enviado por Deus para esta geração, e nós estamos hoje com o seu discípulo para poder aqui responder e esclarecer todas as nossas questões. No entanto, ainda em torno do nosso tema, o arrebatamento, apresente as vossas questões para receber, então, o esclarecimento. Portanto, o nosso amado convidado, visto que disse aqui que o rapto não será este ano de 2021, não é nem próximo ano de 2022, não é? Este rapto será somente reservado aos que serão encontrados vivos ou também aos mortos? O que exatamente pode vir a acontecer àqueles que estarão mortos nesse tempo, mas também caminharam, segundo a explicação do nosso convidado, caminharam com um profeta vivo de Deus, mas essas pessoas já estarão mortos até esse tempo. E o que exatamente poderá acontecer para o caso deles? A bondade é sua. Amém. Todos, tanto como o rapto será para todos. Você vê? O rapto, sim, será para todos. Mas antes que eu responda esta pergunta, eu vou ler aqui o que diz o profeta Caco Filipe no livro Caco 146, no versículo 253. Diz aqui: tudo está a acelerar. Tudo está a acelerar. A tecnologia está a acelerar. Tudo está a acelerar. Você vê? Mas o arrebatamento não é para o nosso tempo. O profeta Caco Filipe dizendo isso, que o arrebatamento não irá ocorrer para o nosso tempo. Já está claro. Tudo está a acelerar. Mas o arrebatamento não será para o nosso tempo. Toda a nossa geração irá passar. Amém? Toda a nossa geração irá passar. Muitos profetas mensageiros virão depois de mim. E o último profeta que virá pelas nações será Jesus Cristo, a figura notável. Ele será Altair, a estrela da manhã. Apocalipse 22, 5. Ele estará na terra e descerá do céu para o arrebatamento. Então, dando mais clarificação aqui, o profeta Caco Filipe já disse que não, o arrebatamento não irá ocorrer para o nosso tempo. O arrebatamento irá ocorrer depois do nosso tempo. Muitos profetas mensageiros virão. Não um profeta mensageiro virá. Muitos profetas mensageiros virão. Antes mesmo do arrebatamento, muitos profetas mensageiros virão. Agora, o arrebatamento sim ocorrerá. O arrebatamento ocorrerá.
todos aqueles que morreram em Cristo serão arrebatados. Todos os santos que morreram em Cristo, tanto como aqueles que foram encontrados vivos, serão arrebatados. Você vê? Arrebatados para onde? Lá para bodas do Cordeiro. Você vê? Lá para o noivado, lá para o casamento, aliás. Mas as virgens tolas, elas não serão arrebatadas. Assim também, as virgens tolas não irão passar pela primeira ressurreição. Então, todos sim serão salvos. Paulo também será arrebatado. Quando falamos do arrebatamento, por exemplo, ele irá ressuscitar na primeira vinda de Cristo. Vocês veem? Para lá, para as bodas com o Cordeiro. Vocês veem? Agora, aqueles que não viveram corretamente, aqueles que agiram como virgens tolas aqui na terra, desde Paulo mesmo, desde todas as gerações, aqueles que foram as virgens tolas, eles somente irão passar na segunda ressurreição. E a Bíblia, lá, Apocalipse, diz como? Bem-aventurados são aqueles que passam na primeira ressurreição. Qual será essa primeira ressurreição? É nesse momento que os santos serão levados para a boda do Cordeiro. Você vê? Para reinarem com Cristo. Você vê? Daí já é quando virá a segunda ressurreição. É quando as tolas também serão salvas lá. Você vê? Mas o importante, como eu sempre digo, é estar com o profeta vivo do seu tempo. É reconhecer o profeta vivo do seu tempo. Mesmo que você estando com o profeta, você se sinta como um filho do diabo. Você sente parecer que talvez eu não sou o escolhido. Talvez eu não sou, ou seja, talvez eu não sou no número daqueles que serão salvos. Permaneça com o profeta. Aplique a mensagem como ela é. Isso é que é mais importante. Amém. Obrigado pelo esclarecimento. Já está aí a pergunta na tela do nosso internauta Eustácio Monteiro, que pretende aqui saber de alguns mandamentos o que exatamente diz hoje Deus por meio do profeta Caco Filipe, não é? Ele pergunta, de acordo com os mandamentos no livro do profeta Caco Filipe ou do livro do profeta Caco Filipe, será que é normal uma mulher usar calças, colocar mechas, cabelo falso, não é? E um homem usar calções? Essas são as preocupações do nosso internauta Eustâncio, assim que é Monteiro, para então poder receber aqui o esclarecimento para que conheçamos a verdade e sejamos libertos e salvos. A bondade é sua. Muito bem. De acordo com os mandamentos do profeta Caco Filipe hoje, ou seja, de acordo com os mandamentos de Deus para esta geração, uma mulher usar calças é um pecado. Até a Bíblia já diz isso lá, de 22:5. Uma mulher colocar mechas é um pecado. Mulher pintar as unhas é um pecado. Maquiagem, cabelos falsos, extensões, como dizem, é pecado. Toda mulher que coloca calças, ela é a mãe de todos os homossexuais que nascem na terra. Mesmo aquela mulher do campo, aquela menina do campo, que coloca as calças, ela é responsável de todos os homossexuais que nascem na terra. Uma mulher que pinta as unhas, coloca cabelos falsos, essa é uma prostituta aos olhos de Deus. Então, quando nós vemos essas meninas com cabelos falsos, extensões, como dizem, pintadas, cara lá com pó da cara, indo na igreja com a Bíblia na mão, estamos a ver prostitutas indo na igreja. São prostitutas. Uma mulher não pode usar calças. Uma mulher não pode vestir saias curtas. Uma mulher não pode colocar maquiagem. Nenhum cabelo falso na mulher. Deus quer que a mulher esteja com o cabelo dela original. Deus quer que a mulher tenha cabelo dela original. Deus quer que a mulher vista decentemente. Com saias compridas. Não a mostrar os joelhos. Saias compridas. Não saias que desenham o corpo. Não saias que apertam, mas com saias compridas, que mostra de que esta é uma cristã, seguidora de Cristo. Agora, quando nós vemos essas mulheres até no púlpito a pregar com saias curtas, até no púlpito a pregar lá com calças,
são prostitutas, meu amado. E se você, amado, está numa dessas igrejas, é melhor parar mesmo, ficar em casa e ler o livro do profeta Cacu Filipe e seguir o profeta Cacu Filipe. É um pouco disso. Agora, os homens usarem calções? Não, no público, não. Acho que os homens não devem caminhar nesse ar de calções diante do público. Um homem não pode estar lá de patiscorno. Um homem não pode estar lá de calções, de chinelos aí na praia, passear, quer apanhar uma brisa, quer lá refrescar na praia, tá daquele jeito. Este homem é um pagão mesmo. Este homem, se morrer dessa maneira, irá para o inferno, não irá passar pelo rato. Amém. Obrigado pelo esclarecimento. Recebemos com gratidão a saudação do nosso Aurélio, o nosso internauta Aurélio Soto, que saúda o Eco Franco, assim como o nosso convidado. Obrigado e Deus abençoe pela saudação. E o nosso internauta Isaías Choné Bacar, assim que é, ele diz que eu quero, amo e acredito a mensagem do profeta Cacu Filipe, mas ninguém me indica o caminho certo. Portanto, aqui está o nosso internauta preocupado em conhecer o caminho certo. Diga-nos de onde o nosso internauta Isaías nos fala para que o nosso convidado dê aqui as indicações certas do endereço, do caminho certo, assim que é. Então, o seu endereço de onde você nos fala para poder receber o encaminhamento correto. Obrigado por ter, mostrado seu interesse, não é, naquilo que é a verdade que está sendo ecoada hoje pelo nosso internauta ou então nosso convidado de hoje. Deus abençoe também vocês que estão desse lado interagindo conosco com seus comentários, com as suas saudações, nesse caso questões, assim como opiniões concernentes à nossa temática de hoje. Que Deus conceda o entendimento àqueles que ainda não compreendem a verdade, pois a verdade não se compreende com a inteligência humana. Aqui está mais uma questão diretamente do nosso internauta Eustâncio, que quer saber: será que Deus perdoa os nossos pecados sem ter feito a confissão pública? Assim que devia ser a questão, ou deve ser a questão, penso eu, que é pela falha de, dizem, falha, ou como que é? Na escrita, nesse caso, mas, no entanto, será que Deus perdoa os nossos pecados sem ter feito a confissão pública, não é? Visto que hoje o profeta Cacu Filipe, não é? Ele prega a confissão pública. Então, o nosso internauta quer aqui saber se é possível recebermos o perdão de Deus sem entrar nessa confissão pública. Tenha bondade. Deus não pode ouvir a nossa confissão se não for pública. Quando você vai aí confessar ao seu pastor, confessar aí a um padre, não se chama aquilo não se chama de confissão, mas aquilo chama-se de confidência. Você foi lá aliviar somente a sua mente. A confissão que Deus pede, conforme lá João 20, versículo 21 a 22 lá, Deus pede a confissão pública. Para Deus ouvir, é somente através da confissão pública. Para Deus te perdoar, você deve passar pela confissão pública. E hoje a confissão pública somente é aplicada na mensagem do profeta vivo Cacu Filipe. É por isso que Deus enviou esta confissão pública na terra para aperfeiçoar os santos, para aperfeiçoar a igreja. Hoje, você somente terá vitória sobre o pecado, você passando pela confissão pública. Você irá parar de se masturbar, parar de namorar, parar de prostituir, parar de roubar, parar de mentir, passando somente pela confissão pública. Você vê, quando você vai confessar ao padre, padre, eu pequei, eu me masturbei, tudo bem. Ele diz lá, está bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estás perdoado. E você fica feliz. Aleluia, estou perdoado. Aleluia, estou perdoado.
chega em casa naquela mesma noite e volta a se masturbar novamente. Para no domingo, padre, de novo, estou aqui, padre. Padre, eu peço perdão, padre. Eu me masturbei. Você vê? Você não recebe nenhuma libertação. Toda confissão que é feita a um padre, a um pastor, a um reverendo, a um bispo, é uma confissão diabólica. O mandamento de Deus hoje é a confissão pública. Hoje, o mandamento de Deus é a confissão pública. Deus sempre colocou a confissão pública no meio da igreja. Pedro, os apóstolos, lá, praticavam a confissão pública. Maria Madalena, Susana, lá, no tempo da Bíblia, praticavam a confissão pública. No tempo de Moisés, a confissão era pública. No tempo de Neemias, a confissão era pública. Sempre Deus instituiu a confissão pública. Foi o diabo que retirou a confissão pública na igreja. Sempre foi a confissão pública. Mas por causa dos ímpios, pastores ímpios, padres, esses demônios, eles anularam a confissão pública. Você vê? Eles anularam a confissão pública e instituíram a confissão auricular. É como se você ia somente contar os seus segredos a um padre, a um pastor, a um reverendo. Você não confessou. A confissão deve ser pública. Você somente será perdoado dos seus pecados, pecados que você irá cometer desde o batismo para frente. Todos esses pecados você irá confessar publicamente diante de toda a congregação. Não a um pastor, ou a um pregador, ou ao profeta, mas você irá confessar publicamente diante de toda a congregação. Amém. Obrigado, amado convidado, por todos esses esclarecimentos. Todas as questões estão sendo aqui respondidas e esclarecidas. Dizia eu ao nosso internauta Isaías Shone Bakar que coloque-nos aqui o endereço da sua localização para que o nosso internauta aqui, que é discípulo do profeta, ou então o nosso convidado, que é discípulo do profeta Filipe, possa aqui dar-lhe a recomendação, a orientação certa de onde você está, para que possa então ter a resposta, não é? Daquilo que é o seu pedido do caminho para a sua salvação. Enquanto isso, estamos com pergunta na tela do nosso internauta Emílio Patrick, que aqui diz, o nosso convidado diz que devemos parar de namorar. Como é que, a pergunta é, como é que... Sim, o nosso amado disse que devemos parar de namorar. No entanto, como alguém pode casar sem namorar? Esta é a preocupação do nosso internauta Mídio, que precisa aqui de esclarecimento. Acredito eu que a questão também poderá ajudar a todos aqueles que estão em sintonia conosco. O nosso amado convidado desta noite, a bondade de Deus. Amém. Todos aqueles que namoram não serão arrebatados. É o primeiro ponto. Se pegarmos a Bíblia, nós nunca iremos ver lá a palavra namorar. Namorar, o que é namorar? Podemos dizer que namorar é uma prostituição legalizada, é uma prostituição especial, em que eu irei saber que está fulano, prostitui-se com está fulano, e isso não incomoda ninguém. Você vê? Quando você vê jovens a namorar, o que eles fazem no namoro? Praticam relação sexual. Até dizem que um namoro sem relação sexual é uma brincadeira. Então, namorar o que é? É você praticar relações sexuais com uma menina que não é sua esposa, até você mesmo tirar a virgindade dela. Você vê? Enquanto que você, homem, vive na casa de seus pais, e ela também vive em casa dos pais dela, vocês têm encontros. Até outros adotam o que chamam de namoro oficial, em que o pai da menina autoriza você de que, jovem, desonra lá a minha filha, faz o que você quiser com a minha filha. Mas como vocês estão a estudar, até quando terminarem a 12ª, conforme hoje é assim, para tu estudar, para terminar a 12ª, vou casar. Então, como eu não quero perder ela, quero autorização de vocês, pais, para que eu possa marcar encontro com elas, para que ela possa vir na minha casa. Estamos namorando oficialmente, mesmo 2 anos, 3 anos. Mas será que durante 2, 3 anos namoram oficialmente? Será que eles não têm relações sexuais?
Claro que quer relações sexuais. Você vê? E a mãe da menina somente diz à menina, cuidado, usa preservativo. Usa preservativo. Vai lá fazer planeamento. Não fique grávida. É para você estudar. Eu não estou proibindo que você não pode namorar. Namora. Faz tudo. Mas eu não quero grávida aqui em casa. Você vê? Isso o quê? É uma prostituição autorizada. De que prostituem-se lá. Façam à vontade. Agora, se alguém quer casar, de acordo com a mensagem do profeta Jacob Filipe hoje, se você realmente quer casar, você deve, se conheceu a menina, ou seja, se for uma irmã, por exemplo, tem muitos processos que você irá passar. Você vê? Você não vai simplesmente ver uma irmã e logo você conquista a irmã. Não, isso não se faz. Você vê? Lá no livro do profeta Jacob Filipe, o profeta Jacob Filipe delimitou lá, Deus delimitou lá também do profeta Jacob Filipe, o que se faz se alguém quer casar dentro da mensagem. Você vê? Se você for um homem, por exemplo, tem que ter uma condição financeira, tem que ser independente, ter uma casa própria. Você vê? Tem que ser assim. Não simplesmente, eu estou a estudar, então, quero a mulher para casar, vamos lutar lá. Não. Deus já delimitou o que é necessário. E tudo isso você irá encontrar lá no livro do profeta Jacob Filipe. Namoro é pecado. O que existe na mensagem do profeta Jacob Filipe é o noivado. Você vê? É o noivado. Mas mesmo dentro do noivado, há regras. Há o que se faz, há o que não se faz. Você somente irás conhecer intimamente uma mulher dentro da mensagem depois de você pagar o dote em casa dos pais da mulher. Assim que você termina a pagar, ou seja, assim que você pague em casa dos pais da mulher, da menina, a mulher é sua e você tem o direito de fazer o que você quiser com ela. Ou seja, você aí está livre de se aproximar com ela. Você vê? É dessa maneira mesmo. Não o que fazem nas igrejas onde o pastor diz assim, irmãos, não namorem fora, namorem com as irmãs aqui dentro. Namorem entre vocês. Você vê? Tem aí um pastor que falou a um irmão da mensagem agora, um irmão que assistiu a mensagem. O pastor, quando reunia-se com os jovens, dizia assim, irmãos, vocês, quando uma irmã converte, conquistem logo ela, senão, se vocês não conquistarem ela, um irmão de uma outra igreja irá conquistar ela, e nós vamos perder esta irmã. Mesmo se você é casado, conquiste ela. Você vê? O irmão estava a me contar isso, que acontece lá na igreja Casa da Bênção. Acontece isso mesmo. O pastor lá autoriza as irmãs, os irmãos namorem, mas cuidado, grávida não. Namorem, mas cuidado, grávida não. Você vê? Mesmo se você é casado, namore, para aliviar, para que essa namorada, essa irmã, faça o que a tua mulher não consegue fazer. Você vê? É o evangelho de Satanás que é pregado nessas igrejas. E aquilo vindo de um pastor, como que o filho vai se sentir? Se o pastor está autorizado, ele é homem de Deus, eu estou livre, aleluia. Você vê? É dessa maneira que o diabo está a levar as pessoas para o inferno. E essas pessoas irão passar pelo rapto que eles tanto pregam? Não irão passar pelo rapto. Amém. Microfone, amado Eco. Obrigado pelo esclarecimento. Estamos no finzinho da nossa sintonia e acreditamos que tenham recebido todo o esclarecimento de todas as questões. Pedimos para que possam apresentar aqui as últimas questões para que o nosso convidado possa responder, pois estamos na reta final da nossa apresentação. Exato. Aqui temos já duas questões dos nossos internautas. A primeira questão é do nosso internauta Emílio, que quer saber, os religiosos e os ateus dizem que namorar é conhecer um ao outro. No entanto, sem namorar não casará uma bandida ou uma feiticeira. Este é o ensinamento, neste caso, religioso
assim como daqueles que não pertencem a alguma religião. Dizem que quando namoram estão aí para conhecer um para com o outro, para que saiba, para evitar casar uma bandida ou uma feiticeira assim em diante. O que tem a dizer nosso convidado acerca disso? Depois vamos aqui na questão do nosso internauta Isaías. A bondade. Sim, casar, se não namorar, ou seja, namorar é para conhecer um ao outro, porque senão pode acontecer o caso de casar uma bandida ou uma feiticeira. Muito bem. Isso é o que ensinam lá no mundo. Mas nós somos de Deus, nós somos de Cristo. E a vontade que nós seguimos é a vontade de Deus. Como que alguém vai ser uma bandida ou uma feiticeira enquanto que ela recebeu Cristo? Não é possível. E também não é possível que um galo da cidade vai se relacionar, vai casar uma galinha do mato. Não é possível que um cabrito da cidade vai casar lá uma gazela. Agora, se você está com a mensagem profética do seu tempo, dentro da mensagem profética do seu tempo, os que seguem a mensagem profética do seu tempo, ninguém lá é bandido ou feiticeira. Lá há confissão pública. Só se entra com arrependimento. Então, não é possível que dentro da mensagem hajam bandidas ou bandidos, ou feiticeiras ou feiticeiros. É o primeiro ponto. Agora, indo para o mundo, os ateus, os religiosos, sim, eles não se confiam, primeira coisa. Eles mentem uns aos outros, primeiro. É normal um pastor ligar para seu fiel, perguntando, por exemplo, irmão João, onde que você está? E o fiel, que não está em casa, tem a coragem de dizer assim ao pastor, pastor, eu estou aqui em casa, pastor. Mas ele sabe que não está em casa. Você vê? Está mentindo para o pastor. Você vê? É normal, por exemplo, que o pastor, depois de bater na esposa, espancar a esposa no sábado, domingo é culto, a mulher não pode ir lá com cara inflamada e tudo mais, ele está lá a pregar, Jesus é bom, Jesus. E depois do culto as pessoas perguntam, pastor, onde está a irmã? Nós estamos a ver a mamãe aqui, como diz ela. Ela diz, não, ela viajou, foi a Machamba, ela foi visitar os pais, para ela correr para o hospital com crianças. Pastor, está mentindo. É por isso que é normal ela que tem que namorar primeiro para conhecer. Mas veja uma coisa. Namorando e conhecendo primeiro se ela é feiticeira ou não. Será que o casamento que eles fazem é um casamento perpétuo? Não há divórcios lá? Como que há divórcio se vocês primeiro namoraram e se conheceram? Ah, não. Essa aqui é uma bandida. Afinal é uma bandida. E você namorou com ela 2 anos. Você prostituiu com ela 2 anos. E hoje está dizendo que ela é bandida. Então, isso é normal lá no paganismo religioso. É normal lá para os ateus que você primeiro namora. Mas hoje a vontade de Deus diz, namorar é pecado. Você deve aceitar a mensagem viva do seu tempo, a mensagem da hora, receber o profeta vivo do seu tempo e casar dentro da mensagem. E para você casar, lá dentro da mensagem, o seu pastor irá orientar você todos os procedimentos. Baixe gratuitamente o livro do profeta Caco Filipe no Play Store ou App Store. É só pesquisar o livro do profeta Caco Filipe ou então o profeta Caco Filipe e já terá à sua disposição o livro que contém as palavras de vida eterna para a nossa salvação e libertação. Para você que está hoje pela primeiríssima vez, você pode entrar em contato conosco com os contatos que estão passando no rodapé do seu dispositivo. Participe da nossa live com seus comentários, opiniões e questões e assim também poderá receber a verdade prometida para a nossa geração e o esclarecimento com o nosso convidado que está presente hoje a esclarecer e a responder todas as questões da humanidade. Estamos hoje a falar do arrebatamento, se isso é bíblico, quando isso acontecerá e como isso acontecerá, e recebemos aqui toda a explicação, o esclarecimento nesta conversa com o nosso internauta. E Deus abençoe todos vocês
que interagiram conosco neste vídeo e apresentaram as vossas questões, dúvidas, não é? E receberam aqui o vosso esclarecimento, ou então o esclarecimento das vossas dúvidas. Portanto, não esqueçam de entrar em contato conosco com os contactos que estão passando no rodapé do seu dispositivo para, no entanto, receber todas as respostas das suas questões, caso tenha escapado uma questão ou alguma questão durante a nossa live, não é? O nosso convidado está aqui já a voltar para entrar aqui, estava tendo, acredito eu, problema de conexão, não é? Mas já tinha respondido a questão do nosso internauta Emílio concernente ao namoro, não é, religioso, que nesse caso autorizado nas igrejas com um certo motivo, não é? O nosso internauta Isaías, que apresenta aqui algumas questões, neste caso concernente a certo tipo de trabalho e se isso combina com a vontade de Deus, se alguma coisa é pecado quando isso acontece. Mas eu penso que disponibilize o seu contato, neste caso, ilustre ou então amado Isaías, não é? Ou então entra só em contato conosco com os contatos que estão passando no rodapé do seu dispositivo para que possa receber as questões aqui, ou então as respostas das suas questões que são pertinentes, não é? E receberá todas elas, mas é necessário que seja, neste caso em particular, penso eu, não é? Porque ele pergunta aqui, aquele que trabalha com armas também é pecado, é destacado pela ordem do seu superior, faz coisas mal, é pecado para quem? Então é isso que o nosso internauta quer saber, mas penso que é melhor que seja no seu privado ou entrar em contato conosco já e nós daremos aqui a questão e o endereço da sua. Como eu dizia, estamos no finzinho da nossa sintonia. Queremos aqui as últimas considerações do nosso amado convidado concernente ao nosso tema, o arrebatamento. A bondade é sua. Exato. Conforme as últimas palavras, eu só diria que se alguém está vivo hoje e quer passar pelo rapto, Deus enviou Caco Filipe para preparar você para o rapto. A mensagem do profeta Caco Filipe, o livro do profeta Caco Filipe, que você pode baixar gratuitamente lá no Play Store ou App Store, contém todos os requisitos que você deve ter para passar pelo arrebatamento. Tem todas as instruções lá, o modo de vida que você deve ter, a fim de que você seja aprovado para o arrebatamento. Primeiro passo qual é para passar pelo arrebatamento? Você deve abandonar as igrejas, abandonar as religiões, abandonar esses falsos profetas, falsos reverendos, bispos, e seguir o profeta Caco Filipe. Ouvir a mensagem de Deus, que é transmitida pelo profeta Caco Filipe, e colocá-la em prática. Aí você terá todas as qualidades para passar pelo rapto. Mas se você continuar nessas igrejas apostólicas, evangélicas, protestantes, católicas, você irás ficar no rapto. Você não irás passar, você irás ficar. Deus enviou o profeta Caco Filipe para preparar a igreja, para preparar esta geração, para preparar os eleitos, para preparar os escolhidos para o rapto. Você namora, não vais no rapto. Se você se prostitui, não vais no rapto. Se você fuma e bebe, não vais no rapto. Se você segue uma igreja evangélica, protestante, evangélica, apostólica, branamista, você não irá para o rapto. Se você é testemunha de Jeová, adventista, não sei o que é,
você não irá pelo rapto. Se você é ateu, religioso, seja o que você quiser, se você é muçulmano, se você é quem, você não irá pelo rapto. Você irá ficar. Deus enviou o profeta Jacob Filipe como líder, como profeta, como a boca de Deus hoje, como mensageiro, para dizer aqui a vontade perfeita de Deus para nós passarmos pelo rapto. Então, baixe o livro do profeta Jacob Filipe. Veja aí os contatos que estão a passar aí no rodapé aí. Qualquer dúvida, você pode ligar para esses contatos. Ou pode vir diretamente no Play Store e baixa o livro do profeta Jacob Filipe. E começa a ler. O primeiro passo qual é? Abandonar as igrejas, ficar em casa e ler o livro do profeta Jacob Filipe. Muito obrigado. Até o próximo programa. Que Deus dará graça para podermos termos aqui. Amém. Obrigado pela vossa presença e Deus vos abençoe. Todos vocês que participaram, interagiram conosco, vocês que assistiram esta live, e que Deus vos conceda o entendimento. Deus também abençoe o nosso amado convidado desta noite pela sua presença e pelo esclarecimento de todas as nossas dúvidas, perguntas e questões, na esperança de que domingo poderemos estar de volta conosco, em sintonia convosco, com a tua terra inteira, para servir as boas novas preparadas para a nossa geração. Se você, antes de partilhar este vídeo aos seus conhecidos e amigos, faça-o já para que os outros também possam conhecer essas boas novas e tome a sua própria decisão. A salvação individual, e no entanto é necessário que todos conheçam a verdade para que possam tomar decisões certas, não é? Individualmente, sem a influência de ninguém. Obrigado pela participação de vocês. Deus vos conceda a graça e a bênção. Nós terminamos por aqui. Não é? Se Deus permitir, estaremos de volta em sintonia no domingo às mesmas horas, 19h30 de Moçambique, para servir as boas novas preparadas para a nossa geração. Siga a nossa página para que esteja atualizado das lives e sintonias que estaremos aqui a fazer. Prepare as suas intervenções, porque no domingo iremos falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo, então, é um tema pertinente, de interesse a todos, não é? Por isso, esteja presente lá para que possa interagir conosco e falar do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Precioso, amado convidado, obrigado pela sua presença. Nós terminamos por aqui. Canimambo a todos pela vossa presença. Zikomo Kwambiri, asante sana. Maita Abassa, não é, para todos os que nos assistiram. Hanhao.